Meus irmãos, minhas irmãs, eu saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar-lhes nesta hora sobre a mensagem cujo tema é megatemplos, um paradoxo. O Brasil está sofrendo um surto de uma febre no sul do país, a febre amarela. E as igrejas evangélicas estão padecendo também de um surto de uma febre. A febre de construção de megatemplos. Hoje vemos muitas igrejas investindo fortunas em construções de megatemplos. São templos enormes, luxuosos, granitos, porcelanatos, mármores e madeiras importadas, vitrais, tapete persa, poltronas caríssimas, telões 3D. Na visão de muitos pastores, uma igreja de estrutura física pequena é uma igreja irrelevante. Para muitos pastores, a relevância de uma igreja é quantificada pelo tamanho físico, pela estrutura física que ela possui. Lamentavelmente. Mesmo que um drogado seja regenerado, mesmo que uma prostituta torne-se uma excelente mãe, mesmo que um depravado se torne uma pessoa santa e um criminoso se converta, a igreja continua irrelevante se estruturalmente ela for pequena. É preciso entender, meus amados irmãos e irmãs, que a relevância de uma igreja reside em ela cumprir a missão para a qual ela foi chamada. A igreja está no mundo, não é para ser vista como estruturalmente pomposa, mas como uma mensageira de um ultimato. A igreja deve chamar os homens ao arrependimento e chamar os homens a viver uma vida santa e irrepreensível. Esta é a missão nobre da igreja. Na mente dos discípulos de Jesus, o templo de Jerusalém era uma grande, magnífica e fantástica obra. Era uma obra sagrada. E certa feita os discípulos chamaram Jesus para fazer um tour pela cidade, para mostrar as estruturas do templo e para mostrar a Cristo Jesus a multidão que afluíam ao templo. E os discípulos esperavam que Jesus ficasse tão empolgado, tão entusiasmado quanto eles. Eles esperavam de Jesus elogios. Mas Jesus Cristo jogou uma ducha de água fria no entusiasmo dos discípulos. Jesus disse aos discípulos naquele instante: tudo isso vai se acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso são coisas centradas no homem. São coisas que revelam o homem. Era isso que Cristo estava dizendo para eles. No fundo, a mensagem de Jesus era que eles mudassem o foco de suas atenções no templo de cimento, ferro, pedra e areia e colocassem o foco nas atenções no templo do Espírito Santo. Era como se Jesus dissesse: meus discípulos, o Espírito Santo habitará em vós. Vocês serão um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhará nos vossos corações para que vocês sejam parecidos comigo, semelhante a mim. Tirem os olhos da suntuosidade. Tirem os olhos do glamour, da pompa. Essa era a mensagem de Cristo. Irmãos, é impressionante. Mas pastores estão em competição hoje acirrada nessas construções de megatemplos. Cada pastor quer construir um templo maior do que outro. Porque pastorear uma igreja sem expressão visual não dá status. A preocupação desses muitos pastores hoje é com a reputação pessoal e não com a vontade de Deus. Deus foi colocado na periferia e o fazer humano foi colocado no centro.
Os alvos espirituais desses pastores foram trocados pela performance. Foi trocado pela quantidade, pelo numérico. Meus amados irmãos e irmãs, esses líderes estão atolados na autoidolatria. O megatemplo é o seu ídolo, é o seu bezerro de ouro, é a serpente de metal. Esses pastores dos megatemplos sempre dizem assim, para justificar os megatemplos que constroem. Eles dizem assim, nosso templo é grande, nós temos megatemplo, mas nós temos creche, nós temos casa de recuperação para drogado, nós temos asilos de velhos, nós realizamos mensalmente nas favelas corte de cabelo, damos assistência médica, odontológica, distribuímos sopão, comida. O fato, escute bem, o fato de ajudar os carentes não justifica os gastos e o luxo e o glamour com os megatemplos. Os benefícios realizados para os carentes não justifica a suntuosidade e o glamour e o luxo. Escute bem, o fim não justifica os meios. Impressiona-me as campanhas descaradas que esses líderes fazem, lançando as campanhas para arrecadação de dinheiro para a construção dos seus megatemplos. É impressionante a lavagem cerebral. É impressionante a pressão que eles fazem sobre o rebanho. Eles dizem, o crente que não se envolver na campanha financeira, na contribuição financeira, para a construção do megatemplo, ficará fora da bênção. Eles acrescentam ainda assim, se criticar, corre o risco de ser punido por Deus. E o pior, irmãos, é que eles fazem, esses pastores dos megatemplos, incentivam, inclusive, a membresia a fazerem votos a Deus. Ou seja, a relação com Deus passou a ser uma relação comercial, uma relação ganha-ganha. Deus ganha pela construção faraônica do megatemplo e o crente ganha pelo fato de ganhar a bênção por ter feito um voto. Meus irmãos e minhas irmãs, escute, tudo que merecemos é sem merecimento, é dádiva, é graça. Por isso o voto não é aplicável na vida cristã neotestamentária. A prática do voto é a judaização do evangelho, é a catolização do protestantismo. O alvo dos pastores construtores de megatemplo é o cetro. Eles almejam poder de visibilidade, de mando, de comando, de manipulação sobre o rebanho. Eles, esses pastores dos megatemplos, não querem ser servos, perderam a noção do que vem a ser servo. Eles querem ser o cara. Eles estão acometidos da doença evidentite. Porque eles querem sempre estar em evidência. O termo servo, para esses construtores de megatemplos, tem conotação de nobreza, tem conotação aristocrata, nobiliárquica. Esses líderes esqueceram de ser servo. Esqueceram de que servo não manipula. Servo é pequeno. Servo nunca quer ser grandão. Meus amados irmãos e irmãs, um desses pastores de megatemplo disse uma certa vez, a minha igreja é de 5 estrelas. A minha igreja há um lugar VIP para cantores e pregadores convidados. Quanta tolice, quanta pavonice, quanto orgulho. Qual foi a sala VIP de Jesus? Foi uma manjedoura, cheia de mosca e de esterco. Certa feita, Jesus, João capítulo 5, relata uma festa que estava acontecendo lá em Jerusalém. E a festa acontecia no templo. João capítulo 5. E Jesus não vai ao templo onde acontecia a festa. Ele vai ao tanque de Betesda, onde existiam pessoas que não podiam entrar no templo, não podiam ir ao templo. Sabe por quê? Porque pessoas valem mais do que templo. Os pastores das construções de megatemplo
Eles transformaram a igreja numa organização com sentido lucro-benefício. É por isso que eles vivem derrubando celeiros e construindo outros maiores ainda, para aumentar o seu império econômico. Interessante é que esse pastor das megas igrejas, eles vivem falando de essência do evangelho. Eles vivem falando de resgatar a essência do evangelho, quando eles mesmos enterraram, sepultaram a essência do evangelho. Uma das técnicas que esses pastores megatemplos usam para encher os seus templos é a qualificação do culto. Eles dizem, culto das causas impossíveis. Venha para cá. Aí depois tem um culto dos 7 passos para o sucesso. Tem um culto dos empresários, o culto dos homens e mulheres de negócio, o culto dos empreendedores. Outra técnica que eles usam, no intuito de perpetuar o patrimônio que eles estão construindo, é investir em seus filhos, consagrando os pastores. Pode prestar atenção, a maioria dos filhos dos pastores de megatempo são consagrados pastores. E mais ainda, dá um título, ele concede um título antibíblico à sua esposa, chamando-a de pastora. A filha dá outro título antibíblico, diaconisa, e por aí vai. Ah, meus amados irmãos, esses títulos, para que servem? É uma medida preventiva para assegurar as finanças acumuladas em suas contas bancárias. Por quê? Porque caso aconteça uma tragédia que o leve à morte, eles não conseguem transferir a fortuna para outrem. Fica só na família. Esses pastores que estão construindo megatemplo, escute bem, estão literalmente reconstruindo o véu que a cruz já rasgou. Estão reconstruindo aquilo que Jesus derrubou. Estão abafando a graça e trazendo para os nossos dias a lei. Por quê? Porque eles, para justificar a construção dos seus megatemplos, dizem, o templo de Salomão foi esplendoroso, foi cheio de ouro. Por que não podemos construir um templo esplendoroso? É preciso entender, meus amados irmãos e irmãs, que no Antigo Testamento, Deus glorificava a si próprio, a si mesmo, abençoando Israel. Para quê? Para que as outras nações vissem a grandeza de Israel e fosse até Israel. Então Deus glorificava a si próprio para quê? Para que as outras nações pudessem ver e saber que Deus era o Deus de Israel. Israel não foi enviada como uma grande comissão. Israel foi abençoada para que as outras nações vissem a sua grandeza e viessem até ela e reconhecessem que o Senhor é Deus. Quando a rainha de Sabá, representando as nações gentias, visitou o templo de Salomão, ela ficou fora de si. Mas observe o que ela disse pela Reis 10:9. Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. Veja a parte final do versículo. É porque o Senhor ama a Israel para sempre. Então Deus glorificava-se a si próprio, a si mesmo, abençoando Israel. Em outras palavras, o padrão do Antigo Testamento era venha ver. No Antigo Testamento havia um centro geográfico, no Antigo Testamento havia um templo físico e uma equipe de sacerdotes. Mas com a vinda de Cristo, tudo mudou. Não há mais um centro geográfico no cristianismo. Não tem mais um centro geográfico no cristianismo. Jesus substituiu o templo, os sacrifícios e os sacerdotes. Jesus tabernaculou entre nós. Nós agora somos o santuário de Deus e o templo do Espírito Santo. Portanto, no Antigo Testamento, o padrão era venha ver. No Novo Testamento era vá anunciar.
Então, construir megatemplo é resgatar práticas judaicas. Eu não me dirijo aqui à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não estou me dirigindo aqui à Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu não estou me dirigindo à Igreja Internacional da Graça, nem à Igreja Renascer, nem à Igreja Plenitude. Porque essas igrejas são apóstatas. Eu estou me dirigindo a você, pastor batista, pastor presbiteriano, assembleano, que foi contaminado, está contaminado por esta febre, não a febre amarela, mas por esta febre de visibilidade, de suntuosidade, de glamour na construção de megatemplos. É preciso reentronizar Deus nas nossas igrejas. Precisamos de vidas santas e não de estratégias para a construção de megatemplos. Precisamos de um avivamento que acabe com eu. Não queira, pastor, remendar o que Deus já rasgou. A essência do Evangelho não é resgatada com construções de megatemplos. A essência do Evangelho não é resgatada com espírito altivo, soberbo. Não. Pasmem. Mas um pastor de um megatemplo aqui em Fortaleza, ele orou da seguinte maneira: pasmem. Obrigado, Senhor, porque Tu estás nos considerando a melhor igreja do nosso estado, a melhor igreja do Brasil. Quanta pavonice. É muita coragem dizer um negócio desse. Eu fico impressionado. Que Deus possa abençoá-los ricamente. A você, pastor. A você, meu irmão e minha irmã. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Amém.